Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Leis e Histórias. Eu sou Luciana Pena. Eu sou Juliana Carvalho. E esse é o nosso podcast feito especialmente para você que quer entender sobre seus direitos de maneira humana, informal, leve e com um toque de história para refletir. Ju, e falando em história real, deixa eu te contar um negócio. Nós estamos aqui com o caso da Dona Rosa, que é uma mulher de 58 anos, diagnosticada com fibromialgia, em processo de separação, passando dificuldade financeira, cuidando praticamente sozinha dos filhos. E um detalhe importante, um dos filhos é autista e precisa de acompanhamento médico constante. Ju, é aquele tipo de situação em que tudo acontece ao mesmo tempo. Doença, separação, abandono financeiro e uma sobrecarga emocional gigante, enorme para essa mãe. E muitas mulheres chegam achando que não tem saída, que vão ter que aguentar tudo sozinhas. Ju, como o direito previdenciário pode contribuir com a Dona Rosa em relação a esse diagnóstico? Primeiro, que essa é uma situação muito comum, né, Lu? Eu falo que ninguém vem com um problema isolado. Ninguém só tem problema do diagnóstico da doença, como também está vivenciando uma situação do diagnóstico do próprio filho, porque dependendo do nível de suporte dele, ela tem que levá-lo a um atendimento multiprofissional, ou seja, é fonoaudiólogo, é psicólogo, é médico especialista, neuro, enfim. E ainda tem o divórcio, né? A questão dos bens, que a gente vai abordar depois contigo, né, Lu? Sim. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a Dona Rosa foi diagnosticada com uma doença que até então, ela recentemente foi considerada como deficiência, janeiro agora de 2026. Ou seja, não só recente foi considerada como deficiência, como também até hoje, na verdade, Lu, não se sabe a origem dessa doença. Muitos estudos falam sobre, justamente aí, ó, que você disse, a carga emocional, a questão profissional e, por incrível que pareça, a doença é diagnosticada, em sua maioria, em mulheres, predominantemente entre 35, salvo engano, a 50 anos. Então, 75 a 90% é caso em mulheres. Bom, o que dizer em relação da fibromialgia em si, sobre os benefícios existentes na Previdência Social para os cuidados com a Dona Rosa? Bom, tem que verificar primeiro, Lu, a questão contributiva dela, se ela contribui para o INSS ou não. Sim. Se ela contribui, ela pode ter direito ao auxílio-doença, que, como o próprio nome já diz, é um auxílio temporário. Ou seja, ela está com a fibromialgia, ela está no quadro álgico, tá com dor crônica, aliás, já é dor crônica, mas tá em pontos álgicos, ou seja, tá vivenciando um período de piora? Se sim, e é temporário, se o médico prevê aí uma melhora a 6 meses, a 5 meses, enfim, ela pode ter direito ao auxílio-doença por esse período. Agora, se for uma doença, somado até mesmo a outras doenças que ela tiver, ela tiver um quadro que foi diagnosticado com uma incapacidade total e permanente, ela pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. E mais, então, isso eu estou falando no caso dela contribuir para a Previdência. Ou, se até mesmo ela parou de contribuir e está dentro do período de carência, está, por exemplo, 1 ano sem contribuir, é possível que ela consiga benefício também, porque ela vai estar no que a gente chama de período de qualidade segurado, período de carência. Se ela não perdeu essa qualidade, então ela pode requerer benefício, um dos dois. Vamos lá. Ju, só uma dúvida. Em relação à doença ser temporária, você falou do ápice, ou ela ser incapacitante. Nessas duas situações, ela teria como recorrer e buscar algum benefício perante o INSS? Teria, sim, porque o que vai mandar até mesmo a definição do tipo de benefício é o próprio laudo médico. Ah, sim. Entendeu? Então, se o laudo médico estiver bem descrito, e veja bem, Lu, tem diferença entre laudo médico e atestado médico. O atestado é mais simplista e ele é apenas para apresentar, vamos supor, no emprego, para provar que a pessoa precisa se afastar por tantos dias. Então, é para justificar a falta. Ele é sucinto e mostra
a doença, CID da doença, que dependendo da situação não precisa pôr necessariamente a CID. Tem que ter, como é que eu falo? A autorização do paciente. Em relação ao laudo, ele é mais completo e deve ser, viu, Lu, para o INSS. Por quê? O laudo, ele descreve o quadro clínico como todo. Como eu disse da questão álgica. Se ela tiver... A fibromialgia, ela tem pontos gatilhos. Então, a pessoa pode estar com dor no trapézio, dor na cervical, dor nas costas, cada um pega de um jeito, na perna. Então, se ela tiver no momento álgico, a Dona Rosa é faxineira. Então, quanto mais ela mexer, mais movimento repetitivo, mais esforço físico, mais dor ela vai ter. Então, se ela estiver trabalhando muito, carga emocional, carga psicológica, né, e tudo junto, com o esforço físico, ela pode sim estar num quadro álgico, o médico descreve isso no laudo e aí verifica se a questão do auxílio-doença, se é temporário ou se é permanente. Ju, então parece que esse laudo médico é bem importante e determinante para a perícia. Então, a pessoa, né, a pessoa, no caso a Dona Rosa, que vai buscar um atendimento médico, é importante que ela tenha essa informação, leve essa informação para o médico, olha, eu preciso de um laudo bem detalhado, porque, né, esse laudo vai ser encaminhado para uma perícia. Uma perícia federal. Exatamente. Então, a própria pessoa ali sendo advogada dela mesma, né? Isso. Informando o médico. E aí, esse laudo, ele precisa ter alguns requisitos ou ele apenas precisa ter uma descrição detalhada da doença? Tem os pontos muito importantes que tem que ter. Entre os principais na verdade, estão 2 pontos principais. A CID da doença, a data, assinatura médica e tá legível. O primeiro ponto, então, além da CID, o segundo ponto é a descrição mesmo completa. Essa pessoa foi diagnosticada tal data, ela se encontra no estado X atual, ela não pode fazer esforço físico, então ela tem que estar totalmente discriminada para poder ir no ponto. Ela não tem limitação de movimento, amplitude de movimento, ela não consegue pegar peso, ela não consegue andar longas distâncias, ficar muito tempo em pé. Então, esse laudo tem que estar dessa maneira, para mostrar para o médico perito. Veja bem, INSS é a maioria clínico geral. Então, tem que ter um laudo de um especialista, muito específico, detalhado, para que se apresente no perito do INSS ou até mesmo aí da Justiça Federal. Ju, e é importante essas orientações, essas dicas, porque a fibromialgia é uma doença invisível, né? E muitas pessoas, aliás, existe um tabu, né? Sempre existe um tabu sobre, né, essa doença, e muitas pessoas acham que por não ser visível, é uma doença que não daria à pessoa, né, a oportunidade ou o direito ao benefício previdenciário. Sim, isso acontece não só com a fibromialgia, como também com a depressão, com a ansiedade, com doenças no todo psíquicas, né? É muito complicado isso, porque a gente sabe que existe todo um preconceito por detrás disso. Essa é a verdade. Acha que a pessoa está exagerando na dor, porque infelizmente a gente não tem um medidor de dor, né? Sim. Então, às vezes, toca na pessoa, a pessoa sente uma dor profunda, só ela sabe o que ela está passando. Então, muitas das vezes, já peguei vários laudos de perito colocando dor exagerada. Até que ponto que ele acha que isso é exagero? Como é que ele mensura isso? É uma interpretação muito subjetiva, muito, né? E por isso que a pessoa tem que ser orientada. E um julgamento, né? Totalmente. Dor exagerada é um julgamento. É um julgamento, exatamente. Tem mais um ponto, Lu, que eu gostaria de destacar. Além desses 2, o benefício BPC-Loas, que aí eu vou encaixar já de uma vez no filho dela, tá? O que acontece? O benefício BPC-Loas é um benefício assistencial. Ele é concedido às pessoas que têm baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, além de você ter o diagnóstico de uma deficiência, você precisa provar que a sua renda per capita familiar é dentro do requisito mínimo da lei, que é 1/4 do salário mínimo. Ou seja, 1.621 dividido por 4. Só isso que cada membro da família pode ganhar. Existe uma relativização de até meio salário, mas aí você tem que provar outras coisas, outras situações excepcionais. Eu falo em termos de gastos. A pessoa tem, por exemplo, o filho dela que tem o TEA, que é um transtorno. Qual o nível de suporte? É nível 1, 2 ou 3. O que é isso? Leve, médio ou grave. Dependendo, ele tem que usar um remédio muito caro.
Ela já tentou pedir na regional de saúde, já tentou ir no SUS, já tentou procurar entrar com um processo contra o Estado para requerer aquele medicamento, porque ela não tem condições de adquirir. Então, isso aí é tudo analisado até mesmo para a composição da renda. Isso. Por quê? Porque se você mostra que você precisa desse medicamento, é possível relativizar a questão da renda per capita. Sim. E, como eu disse, não só a Dona Rosa, eu emendei no filho dela porque o TEA também dá direito. E ainda te emendo numa coisa, para te dizer o seguinte, é possível os dois receberem, Lu. Tanto a mãe quanto o filho. Sim. Porque as causas são diversas, São né? diversas e são doenças, na verdade o TEA é transtorno, mas são deficiências, vamos colocar assim, que dão direito ao benefício. Ju, e esse benefício, nenhum dos dois precisa comprovar a qualidade de segurado? Como eu disse, se não for auxílio doença e aposentadoria, não precisa provar qualidade de segurado, porque não tem que estar contribuindo. Basta você provar esses dois requisitos, renda e a questão da doença, impedimento de longo prazo que nós falamos, ou a questão da própria deficiência que a Dona Rosa tem. E nesse caso, a prova da doença, né, que é um dos requisitos, também exige um laudo médico fundamentado, também vai ter uma perícia do INSS? Sim, no caso do BPC Loas, tem perícia médica para verificação dessa questão da saúde. No caso, infelizmente, doença, né, Lu? Sim. E a questão também da perícia social, para averiguar a questão socioeconômica, as barreiras que a pessoa enfrenta na vida, no dia a dia. E eu falo na vida, no dia a dia, que pode ser tanto questão dos seus próprios afazeres cotidianos, quanto barreiras sociais, de mercado social. Será que a pessoa tem as mesmas condições de qualquer outra que não tenha uma deficiência? Uhum. Envolvendo também estudo, qualificação. Exato, é feito também, por isso que eu falo que a pessoa tem que ser devidamente informada, porque é feito um questionário. Então, por que ela tem que ser informada? Porque ela tem que ter conhecimento do que é importante para poder falar na perícia, porque tem muita gente, Lu, que não às vezes esquece, por exemplo, fica nervosa, e isso é muito comum. De passar na perícia, eu fiquei nervosa, doutor, eu não consegui falar, por exemplo, que minha casa não tem piso, é ardósia. Isso é muito importante, gente, porque isso mostra a questão da miserabilidade. Sim. E Ju, essa perícia social, ela é mais documental ou existe uma visita in loco? Infelizmente, no INSS, não. Não existe aqui, viu, Lu? Estamos falando aqui da cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Aqui não existe visita domiciliar feita pelo INSS. Existe pelo CRAS. Eles fazem a visita domiciliar. Mas INSS não. Só que nada impede, aí eu digo, a pessoa instruída. O que nós fazemos? Nós mostramos no processo administrativo a situação da própria casa. Entendeu? Sim. E muitas das vezes as pessoas não sabem que pode fazer isso. Tirar foto da própria casa, mostrar, entre outros, né? E é feito, na verdade, não é muito documental, como você me perguntou. É mais uma entrevista. Mas o documento é importante, como eu disse, a questão de foto de casa, entre outros, que pode ser feito. A complementação da prova, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, é muito importante, ainda que alguns órgãos aceitem nenhuma postulação própria do interessado, da pessoa, por isso que, às vezes, é importante que ela vá acompanhada, né, de um profissional que entenda daquelas normas para instruir esse procedimento com o máximo de documentos e requisitos para que esse direito não seja negado, né? Sim, porque quando você leva tudo devidamente encaminhado para o INSS, para o órgão público, né, uma autarquia federal, fica fácil até para o próprio analista averiguar. Sim. Às vezes não precisa o INSS ficar abrindo tanta exigência, porque você juntou 5 documentos, era para ter juntado 6. Entendeu? Então a instrução faz até andar mais rápido o processo administrativo, com certeza. Não demora, o povo já reclama de demora, Lu. Então, quando é devidamente instruído, faz um processo bem feito, além de você ter a probabilidade de um ganho muito grande, você faz com que o processo demore menos, porque demora, gente. Por mais que a instrução normativa do INSS preveja o tempo mínimo de demora de um processo, a gente sabe que extrapola um pouco.
Ju, quanto tempo mais ou menos costuma demorar essa análise? Olha, ultimamente, do final do ano para cá, demorou muito. Vários pedidos de previdenciários de BPC Loas demoraram 5 a 6 meses. Porém, a instrução normativa fala 45 prorrogável por 45. Bom, Lu, eu acho que está esgotado, né? Já falei sobre, de forma bem pontual, essa questão. Você tem mais alguma pergunta? Não, Ju, eu acho que é só isso mesmo, o que nós temos aqui sobre o caso da Dona Rosa. Então, nós conseguimos perceber aí, né, que ambos têm direitos, Sim, né, podem buscar aí a atuação do INSS, né, um advogado previdenciarista. sim. E eu acho que é isso, né? Ficou muito bem esclarecida a questão do laudo, da perícia, do benefício que não é necessária a condição de segurado, também daqueles, né, que seriam, né, no caso, o benefício por doença e o Uhum, por incapacidade. uhum. Eu acho que você deu uma aula, Ju. Ah, que bom. Eu espero ter sido bem clara, bem objetivo, que o nosso objetivo justamente é esse, né? Falar de forma mais clara, mais leve e entendível. Eu perguntei para você se teria mais algum tipo de pergunta, porque o que muito me preocupa, sobretudo nessa questão da Dona Rosa, é o seguinte: ela está divorciando, ela tem trabalho, não tem? Em que ponto que isso influencia nas questões também de direito de família? Na questão da partilha dos bens, porque a gente pode, inclusive, com isso, comunicar no seguinte sentido: será que se ela recebe pensão do marido, será que isso influencia na renda do benefício do BPC Loas? Será que a pensão do menino, que ela pode ter direito do marido também, em relação à pensão alimentícia do menor, será que influencia na questão previdenciária? Ju, essa é uma pergunta que eu te faço, por quê? Pelo que eu entendi, no caso do benefício que ela não precisa comprovar a condição de segurada, existe a renda per capita. Uhum. E se ela recebe uma pensão alimentícia? Aí nós vamos falar de valores, depende do quanto que ela Depende do recebe. quanto que ela Isso, recebe. porque influencia sim. Então, olha para vocês verem, gente, que realmente é entre leis e histórias. Tudo depende do contexto. Aqui não tem como a gente afunilar demais, porque são várias perspectivas, várias hipóteses que a gente pode levar em consideração. Mas a resposta é: o tanto que ela ganhar pode influenciar sim ou não na concessão do BPC Loas, tanto para o filho quanto para ela mesma. Na questão do auxílio doença, para o filho ou para ela mesma, aposentadoria por invalidez também, não importa a renda per capita. Porque o benefício é concedido em prol de uma contribuição que ela faz ou uma contribuição que o filho faz. Mas no benefício assistencial tem influência sim. Mas Lu, vamos lá. A gente tem muito o que falar ainda. Vamos então falar sobre a questão do direito de família, a questão patrimonial, a questão da pensão. E depois, quem sabe, eu ainda respondo aí, se dependendo do que ela ficar ou do que ele ficar, se ainda assim pode ter direito ao benefício BPC Loas ou não. Lu, e aí? Vamos para as questões de direito de família. Como que a gente vai falar? Você vai falar tudo agora pra gente ou a gente vai ficar com gostinho de quero mais? Não, nós vamos ficar com gostinho de quero mais, Ju, porque esse assunto tem pano pra manga. Imaginei. A área de família tem pano pra manga e nós vamos tratar o caso da Dona Rosa na visão do direito de família em outro episódio do nosso podcast Entre Leis e Histórias. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar aí.